Hoje estamos trazendo aqui para vocês mais uma review.análise, né, de mais um filme assistido e mais um vídeo aqui para vocês. Galera, filme de hoje, Amor a Toda Prova, com os atores, né, Molly Wave, né, vou falar o nome dos personagens, né, Molly Wave, David Lindbergh, Emma Johnson, Jacob Palmer, que é um dos personagens principais, Cal Weaver, Jessica Riley e Robbie Weaver, Emily Weaver também, que é a mãe do Robbie, né? Hannah, Kate, e aqui tem mais alguns outros personagens que são assim mais coadjuvantes. A gente vai focar bastante na história da Molly, né? Do David, ele é assim um complementar que aparece em algumas partes do filme, só que a história ela foca bem em dois personagens, na verdade são três, né? Que é do Jacob, do Cal e da Jessica e da Hannah e Emily, né? Que na verdade são os dois casais, né? O Jacob com a Hannah e o Cal com a Emily. Então, galera, segurem a vinheta. O filme, ele se trata de uma comédia romântica, bem de antigamente, né? O filme foi produzido em 2011 e estamos trazendo aqui para você depois de a gente ter visto o filme. Eu confesso para vocês que por se tratar de um filme de lá de 2011, cara, o filme ele traz o que muitos outros filmes aqui de hoje em dia não tem, cara, que é trazer aqui uma comédia romântica como se fosse dos tempos atuais, um filme bom e bem agradável de se ver. Porém, contando a história aqui do filme, né? O filme ele começa com o Cal e a Emily, que são os pais da Hannah, do Robbie e da Molly, onde eles estão lá, né, conversando socialmente depois de ter um dia de trabalho. Foram lá ter um jantar romântico e a partir deste momento eles acabam tendo uma conversa lá, que ela estava insatisfeita porque eles estavam tendo uma rotina meio que normal. Isso acabou acontecendo alguns fatos que vocês só saberão no filme, porém eu não vou contar muita coisa, vai ter spoiler, mas não tudo. Mas porém, no filme, eles acabam se separando, né? E de acordo com isso, cara, pelo Cal ele receber essa notícia assim, de uma hora para outra, tão inédita, né? Ele ficou sem reação, sem palavras. Eu acredito que o personagem dele, cara, foi um personagem bem diferenciado no filme, cara. Foi um personagem que começou assim, meio tranquilo, meio calado, e de acordo com o que o filme foi passando, ele foi se mostrando, se revelando o potencial, né, que ele tinha pelo filme. Eu gostei bastante do personagem dele, depois que ele conheceu o Jacob também. Eu gostei bastante desses dois personagens, que eles tiveram interação, cara. E dito isso, né, Cal ele foi para a própria casa dele, e depois desse momento que ele estava voltando com a Emily, ela acabou falando muita coisa, acabou falando coisa demais, e ele acabou pulando do carro. É uma cena bem interessante que eu pensei que não ia acontecer mesmo, ele só estava falando, só que porém ele pula mesmo. E de acordo com isso, ele chega lá todo ralado, a mulher ela acaba parando o carro e vendo para ver se ele tinha machucado, porém ele não tinha machucado porque o carro também ele não estava em alta velocidade, ele estava em uma velocidade assim moderada. E de acordo com o que o filme foi passando, foi mostrando a história dos personagens principal, que era o Cal, a Emily, e foi incluindo uma história secundária que elas se ligam, elas se entrelaçam, né, com a história principal, que foi já para a história da Hannah, né? Foi a história da Hannah com o Jacob, onde eles se encontram pela primeira vez num local, né? Podemos dizer um bar
os pessoais mais, como podemos dizer assim, mais financeiramente bem, né? Onde eles iam lá para tomar um drink, e esse cara, o Jacob, né? Que era o galanteador lá do local, ele foi e deu em cima da Emma, só que da Hannah, né? Me desculpem, da Hannah, só que porém ela não cedeu ao charme e ao, como podemos dizer, a lábia dele. E assim a história foi passando. No momento da história dela se dividiu, né? A história dela foi começando a aparecer menos, porém quando aparecia revelava alguma coisa interessante do filme. Então o Cal ele começou a ir nesse tal bar onde ele encontrou o Jacob, né? E o Jacob, depois de ver o Cal ele falando com toda a galera que tava no bar, né? Falando o que tinha acontecido, o Cal ele resolve ajudar o Jacob, né? O Jacob resolve ajudar o Cal. Então é aquele, como podemos dizer, aquele clichêzinho de filme em que a pessoa vê o protagonista que tá assim hipoteticamente triste e ele resolve ajudar esse personagem. Então o que acontece neste momento? O Jacob ele resolve ajudar o Cal e estava ajudando o Cal a esquecer a Emily. Só que porém ele gostava dela. Então o Jacob ele foi e deu algumas aulas, né, de como chegar na pessoa, conversar, coisas e tais, ensinando ele, né, a como persuadir a tal pessoa que ele queria conversar. E o que eu acho mais interessante e mais engraçado nessa parte, cara, que a primeira pessoa, assim, depois de todo o treinamento que ele teve, a primeira pessoa que ele, depois de tudo aquilo que tinha conversado, tinha aprendido, foi uma professora que ele, no momento, né, ele pensou que ele nunca mais ia encontrar aquela tal professora, e foi totalmente o oposto que aconteceu, né? De acordo com isso, depois ele conseguiu conversar com ela, conseguiu persuadir ela e tudo mais, e o que aconteceu depois vocês vão assistir no filme, né? Depois desse momento ele pensou assim, eu nunca mais vou ver ela, coisas e tais, e aí que é essa parte que o filme ele deixa um ar assim engraçado, né? Um ar que se constrange ali por ele, né? Quando chega aquela parte, você pensa assim, não, o que tá acontecendo isso? Como que aconteceu? Aí você fica meio que com vergonha por ele. Ela era uma professora, só que ele não esperava que ela era a professora do filho dele na escola. Então, o que acontece nessa parte? Os dois eles vão, o pai e a mãe do Rob, né, que é o Cal e a Emily, eles vão na reunião de pais e filhos conversar com a diretora do colégio por causa do filho, né, por causa do Rob. E indo para a parte do Jacob, né, depois de acontecer vários fatores lá, vários eventos, né, do filme em que a Hannah ela acaba se desiludindo com uma pessoa, então ela lembra que o Jacob tinha cantado ela, e neste momento ela vai aonde o Jacob está, e lá ela começa a ter uma conversa com ela falando que se ele quisesse rolar alguma coisa. Então é esse momento que o Jacob ele não resiste e ele vai lá, leva ele pra casa dela. Só que o que ele não esperava acontece, cara. E essa é a parte, trazendo a parte romântica do filme, né? Essa é a parte que ele não esperava. Ele começou a gostar dela de fato, né? Depois de todo esse tempo que aconteceu, né? Ele já tá nessa rotina, né? De chegar, conversar, ficar e depois acabar, né? Ele acabou, né, começando a gostar da Hannah, e eles acabaram tendo assim um relacionamento que um início de relacionamento sério, né? Só que aí volta a parte que a gente não esperava. A Hannah é filha do Cal, então nem o Jacob sabia e nem o Cal sabia. Eles sabiam que um ia conhecer a família do pai dela e o outro sabia que ia conhecer o namorado da filha. Só que quando os dois chegam lá,
e eles acabam se encontrando e o Cal ele fala que não aceita. O Jacob ele acaba ficando meio, não sem graça, mas sem entender também. E aí que eu quero colocar uma outra parte, né, que eu não falei no início, mas é que a mãe, né, da Hannah, que é uma das protagonistas, a mãe da Hannah, mãe do Rob, da Molly, né, ela tava tendo, depois que o Cal e a Emily acabaram, né, terminaram, ela tava tendo, começou a namorar com outra pessoa, né, o cara tava tentando, só que eles estavam, neste momento do filme, eles estavam voltando os dois. E neste momento, cara, o cara que tava gostando da mãe da Hannah apareceu lá. E junto com isso, uma outra história, né? Que é a babá do Cal. A babá do Cal gostava do Cal. O filho do Cal gostava da babá. Só que eles também não sabiam. O colega de trabalho da Emily gostava da Emily. Quem é a Emily? A Emily é a mãe da Hannah e do Rob. Então acabou juntando uma coisa muito louca. Então o que aconteceu? Como a babá do Cal gostava do Cal, ela queria fazer algo diferente para ela, então ele tirou algumas fotos para poder mandar para ele. Só que neste momento, né, a mãe dela pegou as fotos e mostrou pro pai dela, no qual o pai dela queria caçar confusão com o Cal, e sendo que ele nem sabia do que tinha acontecido. Então acabou acontecendo que a primeira confusão foi com os dois colegas, né, o Cal e o Jacob, que eram colegas, só que eles não sabiam que uma era filha e o outro era pai. E a babá acabou acontecendo lá o fato e o pai dela veio tirar satisfação com ele. É uma cena mais engraçada. Eu vou colocar no fundo aí pra vocês verem, que aí vocês vão entender o que tá acontecendo direito. Mas porém, família, a moral do filme, né, depois dessa confusão que aconteceu tudo, o filho, né, do Cal, ele falava que acreditava no amor, né, verdadeiro, que não quer desistir, e ele deu essa lição pro próprio pai dele, né. E o que acontece? Ele, depois desses fatos que aconteceram, ele acabou começando a se desiludir das coisas, e quando ele foi formar, ele foi dar, como se diz, os votos, né, de formatura, ele foi ser o palestrante que ia falar lá. Então ele começou falando essas coisas, e neste momento que o Cal ele se levanta e ele começa a falar as coisas lá que não é verdade, coisas e tais, coisas que vocês vão ver no filme também. E ele explicando, né, falando que ele ia prometer dessa vez que ele não ia desistir, porque ele acreditava em almas gêmeas. E o filme, ele é um filme bem interessante, cara. Eu não esperava que o filme fosse ser tão engraçado, e algumas partes sérias, né? E o filme me surpreendeu bastante. Foi bem um filme diferenciado da pegada de outros filmes que eu vi, comédia romântica, pelo filme se tratar de um tema de 2011, né? Pelo filme ele ter se lançado em 2011, ter essa pegada bem atualmente, cara, audiovisual bom, né? Alguns cenários do local, tipo assim, roupas dos personagens antigas, mas por se tratar da data postada, mas o filme não perdeu qualidade, né? Nem conteúdo. Por conta disso, foi um filme bom, me entreteu bastante e realmente eu indico ele pra vocês. Por enquanto, galera, eu vou estar postando mais os filmes que eu assisto e que eu gosto, que vão me agradar, né? Agora, caso eu venha assistir algum filme só por assistir, eu trago aqui minha análise aqui pra vocês e vou estar voltando trazendo mais novidades. Esse foi o filme de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente volta trazendo mais novidades no próximo vídeo. Valeu!